melhor programação do Grupo Manfredi Comunicações para o Centro-Oeste brasileiro e para o mundo. Rádio TV Futura. A evolução do rádio. Cuidado com o que você ouve por aí. A mentira contada e compartilhada várias vezes se torna uma verdade. Não compre fake news. Rádio TV Futura nunca se vende. Rádio TV Futura. Olhos e ouvidos atentos nos desenvolvimentos tecnológicos. O aparelho desaparece, mas o meio não. Ainda haverá rádio quando os rádios já não existirem. Rádio TV Futura. 91. Olá, bom dia. Você que está aí na sintonia da Rádio TV Futura. Hoje, dia 20 de março de 2021, eu, Chico Pensador, começando aqui um programa juntamente com você. Você daí ou daqui. A gente vai falar sobre dificuldade. O nome do programa é Enfrentando e Superando as Dificuldades. Aqui no início do programa, eu vou deixar bem claro que a gente vai ter uma entrevista especial, né, com um jovem estudante autodidata, uma pessoa que se esforça para aprender. E essa pessoa, eu estou trazendo primeiro um exemplo de casa, que é o meu filho, Érico Manuel, né? E estamos juntos aí. Gostaria que vocês compartilhassem esse programa e interagissem também, fizessem pergunta, tanto para mim quanto para ele. Beleza? Então fique à vontade. Eu vou aqui deixar uma poesia da minha autoria que fala da pessoa com deficiência, né? E depois eu quero falar aqui sobre os patrocinadores que estão ajudando as pessoas de forma direta ou indireta. Com certeza estão dando todo apoio, né, desde o início, mas isso aí eu vou falar depois que passar essa poesia, já que fala de uma pessoa com deficiência e eu, né, com deficiência, estou aqui para falar para vocês sobre todo tipo de dificuldade. Vocês podem interagir. Pessoas com deficiência são vistas por aparência
ou de uma forma invisível. Que o vírus do preconceito cega as pessoas de um jeito que para ver fica difícil. E a péssima educação dificulta esta visão, vira uma ação impossível. Por isso que o diferente, quando é deficiente, ele se torna invisível. Pois o preconceito existe, não de forma estagnada. É um tipo de estereótipo e não foi criado do nada, mas sei que a sua existência é uma deficiência de uma mente parada. A razão de tudo isso, pouca gente aqui conhece, que a existência do mal é coisa anormal que fere. E não tem explicação, se resume em decisão que a própria razão desconhece. É inversão de valores contra a vontade de querer. Alguém que vê, não enxerga, nem sabe compreender, que tem que ter consciência que alguém com deficiência só tem seu jeito de ser. Você deve estar confuso com tudo isso que eu falo, mas é algo que está preso lá no seu imaginário. Por isso que o preconceito, ele vem de todo jeito contra o diferenciado. Muita gente não percebe, não enxerga mesmo vendo, que já encantaram o mundo demonstrando seu talento. Deficiência se faz com uma diferença a mais, e nem isso estão percebendo. Que a deficiência física não lhe tira a inteligência. Mobilidade reduzida vem de alguma consequência, algo circunstancial, fisicamente um mal que não atinge a consciência. E não se sabe quem é e quem não é deficiente. Se é ter diferença a mais, todo mundo é diferente. Igual nem mesmo em direito, que a sujeito e o sujeito é distinto fisicamente. Consciente ou inconsciente, muita gente vive à toa, amando as coisas do mundo e usando essas pessoas, que para muitos são inválidas e ao mesmo tempo uma escada ou usada igual canoa. Use a lógica e a razão, faça uma introspecção e veja que o deficiente não é melhor nem pior. Veio e vai para o pó igual qualquer um da gente. É alguém que sente dor, prazer e decepção, sente alegria e tristeza dentro do seu coração, que diante dos conceitos é vítima do preconceito e da discriminação. A verdade verdadeira é a certeza da morte. Ninguém aqui é ninguém, se não existir suporte. Provas e expiações traz ações e reações, deficiência é má sorte. Mobilidade reduzida é consequência que ameniza ou aniquila uma ação. E não pode ser diferente se fala em deficiente referente à audição. Faltando um membro do corpo, como um pé, dedo ou mão, perda imparcial total de uma ou mais visão, até desvio de caráter, eu acredito que faz parte de uma imperfeição. Deficiência na vida de qualquer um cidadão é qualquer defeito físico, uma simples imperfeição, doença intelectual e também sensorial que afeta a audição. E para o fim de conversa, vou ser claro e evidente. Deficiente na vida não é só fisicamente. E o diferenciado, considerado aleijado, é o doente de mente. Pois bem, você ouviu aí, né, a poesia que fala sobre as pessoas com deficiência, né, mostrando como a visão de muita gente, dando um exemplo de que pessoas com deficiência só têm o seu jeito de ser, mas têm a sua capacidade peculiar. E estamos aí. Agora eu vou falar dos nossos patrocinadores, ou melhor dizer, dos nossos amigos, né? Quando eu falo amigo, é meu amigo, é amigo do meu filho, amigo do programa que está contribuindo aqui. Eu vou passar aqui uma ideia muito interessante que eu sempre digo, que é ser grato com as pessoas, né? Mandar um abraço aqui para o meu amigo Tião, da Império dos Sucatas, né? Lá na rua Barão de Mauá, número 487. Nosso amigo Tião, muito obrigado aí
patrocínio, pela ajuda, né? Supermercado Economia também, você vê que é situado aí na rua 23, número 339, né? E esse povo está dando a contribuição, eu estou feliz, porque o programa está chegando início por conta dessas pessoas, né? A lanchonete da Ivone também, na Avenida Planalto, né? Número 414, né? Eu sempre digo, a nossa amiga Moreninha, quem não conhece, né? Lá você vai ver que tem lá salgados, vários tipos de porções, de batata, enfim, você vai lá, você vai ver que tem muita coisa boa. Eu grifei aqui algumas coisas, porque eu não peguei a logomarca, né? De alguns patrocinadores. E tem que colocar a logomarca no telão para passar. Mas tem o Mercado Popular, do Ari, né? O Ari da Conveniência, também está dando sua contribuição, ajudando aqui o programa. A gente se ajudando, né? Junto aí, uma mão dupla, né? Uma estrada de mão dupla. Lá na Avenida Planalto, rua Avenida 16, né? Números 1841. Você pode chegar lá, tem esse supermercado pronto para lhe atender. Então está dando a sua contribuição. E eu quero também agradecer aqui o meu amigo, né, Felipe Batista, né, ex-secretário do SEDEMA, que também deu a sua contribuição, não só em dinheiro, mas também em palavras, em apoio, né, incentivo. Muito obrigado, meu amigo. Também o meu amigo André, né, vereador, que é uma pessoa que trabalha pelo social, também através dele conversou com esses empresários e conseguiu ajuda para que o programa entrasse no ar. É um programa onde a gente vai falar sobre as dificuldades. O nome do programa, como já disse, é Enfrentando e Superando as Dificuldades, porque todos nós nessa vida temos dificuldade, né? E superamos, porque a dor, de certa forma, ela serve de alívio para que você, de luz, para que você venha aprender com a dor. A dor não só serve de algo que lhe traumatiza, né? Traumatiza aquela pessoa que às vezes não sabe lidar com a dor, com a decepção, né? E eu quero agradecer também a Zanini, né? Zanini Comunicações, né? Comunicação visual, designe de gráfico, na rua 15, isso, aqui no Chapadão do Sul. Meu amigo Zenildo Ribeiro Costa, né? Meu amigo conhecido como FIA, que deu também sua contribuição para que esse programa viesse chegar no ar, né? Vamos dizer assim, Tenório da Tenuar, na Rua Brasil, número 2000, no bairro Centro, na cidade de Chapadão do Sul. Eu sou muito grato, né, ao Tato também. Todos vocês são importantes aqui nessa caminhada, nesse início. Eu deixei bem claro que vou fazer um programa natural, né? Eu sei que muita gente no início começa com escrevendo uma coisa e outra. Eu só escrevi mais ou menos porque eu não peguei o logomarca dos patrocinadores. Mas eu sou muito grato, né? A gratidão é uma coisa que todos nós deveríamos ter. E aqui eu tô para vocês me conhecer, interagir, conversar comigo, mandar sua pergunta, tanto para mim quanto para o meu filho. E estamos aí. Alguma pergunta pode fazer que eu estarei disponível para você. Agora, vamos ouvir um rap, né, de dois amigos, vamos dizer assim, que não me conhecia muito bem, só de me ver, não conversava bastante comigo, como eu sempre digo, que a gente só conhece o outro quando a gente tem muito contato. Eles trabalham, né, são jovens, lutadores, e fizeram esse rap com a minha pessoa, pegaram um dos livros meus, lembrando que eu sou escritor, compositor e poeta, e nesse meio termo esquartejaram algumas informações do livro e colocaram, e eu fiquei surpreso com o que eles fizeram, que é o Mano EZ e o Manuele. Fizeram esse rap e eu gostaria aqui de passar para vocês que um dia
eu vou entrevistar eles aqui, porque aqui vai ser um programa livre para entrevista, né? E a gente vai falar sobre tudo, né? Cada pessoa tem sua dificuldade, como eu falei. Então, agora vocês vão ouvir esse rap, né? Que eles fizeram, acredito que fizeram com muito amor. Que é parte organizada de uma sociedade numa junção de caráter onde há bastante entidade, que existe interesse escuso e briga sem dar um murro no escudo da verdade. Tudo de ação espontânea e de um jeito informal, dentro das regras da lei e de uma forma legal. Se trata de uma questão onde a representação é constitucional, que é muita desigualdade no teatro social, a falta de moradia e organização do mal, que nos causa dor e pânico, problema socioeconômico e educacional. Chico Pensador sempre batalhou, exemplo de vida e de imortalidade. Encanta o mundo com o seu talento, sua capacidade só trabalha com a verdade. Sempre tem um dom da percepção, sua coragem de leão. Medo pra ele é coragem, cautela, cuidado e muita reflexão. Vai vir uma vida de liberdade. É um revolucionário que não ama só os que estão próximos, ama toda a humanidade. Leva sua vida com virtude, bastante qualidade. Humilde, verdadeiro, honesto, um homem de verdade, que apoia o lado justo da política. Tá do lado correto, doa quem doer. Chico Pensador, sua história o mundo deve conhecer. É conhecendo que vão aprender, que nem tudo é o porquê e que fases nós passa por cima. Sempre superando o lado ruim da vida, na música, na rima ou na forma de pensamento. Hoje compositor, escritor e poeta, um baita de um exemplo. Um homem de fibra que ama a verdade, abomina a mentira. Guerreiro sem espada, que vence todas as batalhas de forma surpreendente. Defende injustiçado e humilhado, um ser inteligente, sempre defendendo o nosso povo com unhas e dentes. Sua visão de águia ultrapassa todos os continentes. Vê até corda invisível no pescoço do seu irmão. Tem o dom do amor e a força da superação. Essa é só um pouco da sua história, Chico Pensador. Eu fiz essa letra pra ficar guardada na memória. Forma de pensar, reconhecimento, Chico Pensador, pra mim mó exemplo. Pai de família nato, guerreiro alagoano, até hoje nunca para, segue sempre sonhando. Livros de literatura de cordel, um sodomo de crivo usando caneta e papel. Luta contra o preconceito, movimento social, onde tudo é diferente, nada não é normal. Psicologicamente calmo até demais, não apoia a violência, tá na luta em prol da paz. Desde a infância carrega a paralisia, dá passos com sua mente, a tristeza vira alegria. Noite e dia continua sendo amigo da hora, demonstrando a humildade, honestidade, corabora. Chico, mais que um lutador, poeta, escritor e um grande trabalhador. Para de julgar, também de criticar, tá perdendo teu tempo falando mal de quem só quer te ajudar. Humilhação já passou, graças a Deus tudo passa. Com fé em Deus, conseguiu tudo na raça. Conseguiu tudo na raça. Conseguiu tudo na raça. Pois é, voltando ao programa, né? Falando em dificuldades, eu também vou falar aqui, para mim não esquecer, sobre o patrocínio do Chaveiro Gospel, né? Serviços e diversos chaves pontográficas e codificações. Você vai lá e conversa com o Matheus, né? Matheus Rezende Silveira. No número, caso você não queira, você liga para alguma informação no número 67 99957 9022 e também no número 67 3562 2149. Isso aí. Você que quiser fazer sua chave, né? Fique à vontade, com certeza você vai ser bem atendido, né? Na Avenida 8, número 1468. Não perca essa chance, procure o Chaveiro Gospel, né? E falando em dificuldade, né, como é o nome do programa,
enfrentando e superando as dificuldades, eu vou falar um pouco de mim. Se você quiser fazer perguntas, você que está em casa, você que está no conforto do seu lar, fique à vontade para fazer qualquer pergunta que você quiser sobre livros de literatura de cordel, né, dos quais eu escrevi. Um com o título Pessoas com Deficiência e Suas Dificuldades. Outro, O Princípio da Desgraça e a Família Fofoqueira, demonstrando que a fofoca, quando não mata, destrói. E isso eu fiz para servir de exemplo, que quem pensa diferente, como o protagonista da história, é diferente, nasceu diferente, pensa diferente e age diferente. Quem faz assim, nesse nosso país, é uma pessoa que passa a ser uma ameaça. E por ser uma ameaça, assusta. Na verdade, quem pensa diferente é assim. Por que eu falo isso? Quem pensa diferente, quem age diferente? Porque às vezes, vamos falar um pouco da corrupção, né? Onde tem 10, 20 pessoas agindo de forma errada. Tem uma que age da forma correta, então essa pessoa é excluída, né? Enfim, você entendeu a minha mensagem, né? Também tem um outro livro que eu escrevi com o título Fábio Pensador, o menino humilde, inteligente e sonhador. Cada um tem um título diferente, uma história diferente. É um menino que sai pelas ruas, que ensina a pessoa a sonhar e ser feliz. E para sonhar e ser feliz, tem que entrar dentro de si mesmo, né? Se interiorizar. Entender que a felicidade não está nos bens materiais, a felicidade não está em nenhuma outra pessoa que está fora de nós. A felicidade, na realidade, tem que estar dentro da gente. Onde a gente for, essa felicidade tem que nos acompanhar, não é verdade? E também, como já falei, vai ter uma entrevista, né, lembrando mais uma vez, com o meu filho Eric, né? A gente vai falar sobre o poder da leitura. Ele que é um estudante, ele que é esforçado para aprender, e vai dar o exemplo aqui a respeito do poder da leitura, né? Mas daqui a pouquinho vou falar um pouco aqui a respeito dos meus amigos, né? Principalmente os meus amigos que estão ausentes, né? Do Chapadão, Alagoas. Mandar um abraço aí para eles, para minha mãe principalmente, né? Que se não fosse ela eu não estaria aqui. Agradecer tudo que ela me fez. Isso eu sempre tenho em mente, que eu estou longe, né? Da minha cidade, Bateguara, o município de Bateguara, que é Canastra, né? Uma cidade sofrida, porque eu tive que viajar, eu tive que realizar os meus sonhos, né? Se eu não tivesse aqui, eu não estaria com os livros, né? Que eu estou aqui, livro de literatura de cordel, como acabei de falar, né? Quero agradecer também ao meu amigo alemão que fez todo o esforço e eu não pude retribuir em forma de dinheiro, né? Mas eu retribuo com o coração todo o esforço que ele fez. O Alemão das Telas, quem conhece aqui, né? Todo mundo conhece o Alemão das Telas. A gente teve não só eu, mas ele. Eu sonhei e ele tentou realizar e conseguiu realizar os meus sonhos, né? E eu tô aqui. Um dia, quem sabe amanhã ou depois, eu possa retribuir, porque eu sempre tenho em mente, como acabei de dizer anteriormente, que a gratidão é uma das coisas que todo mundo deveria ter. Então eu tenho que agradecer aqui aos meus amigos, né, que me incentivaram sempre a escrever livros, né, lá na minha cidade, Canastra. Mandar um abraço aí para todos os meus amigos aí de Canastra, né, toda a minha família. Enfim, deixar bem claro que eu tô longe, mas o meu coração está aí, juntamente com vocês, certo? E agradecer a minha mãe, Maria Alves, por tudo que ela me fez, né? Eu tenho uma história para contar ao longo dos meus programas. Eu irei contar sempre um pouco, porque não dá para contar de uma vez só uma história, né? Vocês vão saber um pouco, né? No decorrer do tempo, vocês vão entender e conhecer a mim mesmo, né? Como talvez mais que eu conheço.
Apesar que eu tento me interiorizar, eu tento me conhecer cada vez mais, né? Não conhecer só o mundo de fora, né? Mas conhecer o mundo de dentro, saber onde eu posso, onde eu não posso chegar, né? Onde a minha capacidade pode alcançar, como por exemplo os sonhos, né? Eu costumo sempre dizer, como diz o Augusto Cury, o sonho, ele não leva ninguém a lugar nenhum, mas ele dá a força necessária. Ele é o combustível, né? Que faz você se deslocar do seu lugar e ir em busca dele. Foi isso que eu fiz. Saí da minha cidade, né? Fui para cidade diferente, como aqui no Chapadão do Sul, né? Como eu viajava muito antes, e hoje estou realizado, né? Sendo um escritor, graças a Deus, né? E também um poeta, uma pessoa que faz poesia, que vive sempre no mundo da informação, idealizando, como disse o meu amigo Mano Ezê, né? Eu dou passos com a minha mente. Achei interessante as ideias desses jovens. Eles são, né, no hip hop, são feras do rap. E eu só tenho que agradecer a eles. E a todos vocês, os patrocinadores, André dos Anjos, como falei, que foi uma ponte, né, para que eu chegasse aqui, né, nesse programa. Isso é bom, isso é gratificante, mas para isso eu tive que ralar, tive que sofrer, passar por dificuldades. E ao longo do tempo vocês vão ver. E vocês podem fazer a pergunta, né, no Facebook, aí pode ao vivo fazer a pergunta que vocês quiserem, que eu estarei aqui pronto para responder vocês, beleza? Então tem uma pergunta aqui, é isso? Do nosso amigo Alberto Batista, né? Boa sorte ao Francisco e para o seu filho. Isso, muito obrigado, né? Precisamos sempre de uma palavra de conforto e exemplos de vencedores diante das dificuldades do dia a dia. Bom dia a todos. Bom dia, meu amigo Alberto Batista. Bom dia para você também. Exatamente, eu concordo com você, né? Agora você me fez lembrar de uma história recentemente real, né? Eu estava na minha casa há 2 meses atrás e uma pessoa chegou. Eu estava lá dentro e o menino me chamou. Ó, tem alguém te procurando aí. Eu saí, né, naturalmente, e de repente vi a pessoa virada para frente da rua. Eu chamei, não sabia o que se tratava, e essa pessoa chegou e falou: eu vou falar uma coisa para você. Eu vi você essa semana chegando em casa, feliz, sorridente, e eu me perguntei, por que eu tenho as coisas, eu tenho um carro, eu tenho carreta e eu vivo triste. Hoje eu botei um revólver na minha cabeça por 2 vezes para me matar e pensei em você. Eu fiquei surpreso, isso me arrepiou. Eu fiquei assim olhando para ele, porque eu sou muito arisco com o ser humano, eu não sabia do que estava se tratando. E eu fiquei escutando, né? Eu falei, vou escutar o rapaz. E ele falou para mim, olha, o povo só gosta de mim porque eu tenho as coisas, porque eu dou. Eu falei, mas me diga uma coisa, você tem esposa? Ele, tenho, mas acontece desse jeito. Eu falei, ó, você tem que se amar. O primeiro passo é para você não se sentir tão para baixo, né? Você tem que se amar. Se você quer seguir meu exemplo, é se amar. Saber que a vida é passageira e que a gente dessa vida não vai levar nada, que tudo é vaidade. Mas em primeiro lugar, você tem que se amar. Se você não se amar, quem vai te amar? Só Deus.
E ele começou a chorar. E ali eu vi que a coisa era séria. Eu vi que se tratava de sentimentos negativos, de vida destruída emocionalmente falando. E aí eu fiquei escutando. Ele falou, mas não tem jeito minha vida. Eu falei, tem. Você se ame. E pense se realmente isso acontecer, se você vai resolver seu problema. Ou você vai junto com ele. Porque quem pensa em se matar, como diz o escritor Augusto Cury, pensa em matar o problema, mas esquece que vai junto. E resumindo, essa pessoa foi embora. Eu não conheço. Estou falando algo não motivado no programa em si, mas motivado no que eu sinto. Que o ser humano, ele se sente às vezes inferior por poucas coisas, né? E não tem ninguém pior nem melhor. Somos todos diferentes. É isso que esse programa vai tratar, né? Esse programa ele vai servir para você que quer mandar sua mensagem, para você que quer fazer sua pergunta, para você que está passando por uma dificuldade, de repente amanhã ou depois, você falou, Chico, eu gostaria de participar do seu programa, para me falar sobre isso e isso. Sim, você vai ter o espaço, é um programa enfrentando e superando as dificuldades. É um programa que não é meu, é um programa nosso. É um programa que é de todos nós, né? Porque todos nós temos nossas dificuldades, nossas limitações, né? E tentamos nos superar. Então é isso. E agora a gente vai entrar numa entrevista aqui, né? Com um convidado especial, o Eric. E dar uma pausa pra gente, daqui a pouquinho, não saia daí. A gente vai ter uma conversa bem civilizada, né? É uma coisa de pai e filho. A gente vai mostrar o poder da leitura. Ele vai aqui responder algumas perguntas para mim. É simples, né? Eu não marquei nada. Tenho em mente, eu quero iniciar um programa para você avaliar com simplicidade e pedir também para você compartilhar. Você que está aí em qualquer cidade, né? Aqui no Chapadão do Sul, qualquer cidade, onde quer que você esteja ouvindo essa rádio, faça esse compartilhamento, né? Porque quanto mais você compartilhar, mais pessoas irão se beneficiar, certo? Então daqui a pouquinho, não perca, não saia daí, essa entrevista especial com o Eric Manuel. Cuidado com o que você ouve por aí. A mentira contada e compartilhada várias vezes se torna uma verdade. Não compre fake news. Rádio TV Futura nunca se vende. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul alerta: a situação da Covid-19 é crítica em todo o estado. A doença está mais transmissível e mais agressiva. Os casos diários aumentaram em 10.000% desde o início da pandemia. Os leitos estão no limite de ocupação. Uma parcela mínima da população foi vacinada. Não estamos imunes e pode faltar assistência médico-hospitalar. Evite aglomerações, mantenha o distanciamento e use máscaras. Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Rádio TV Futura. O futuro que nós queremos é a tecnologia a favor da comunicação. Futura. Impulsionando o progresso. Olá, voltando o programa aqui, né? Enfrentando e superando as dificuldades. A entrevista com o Eric Manuel. Eu gostaria que vocês também fizessem a pergunta que vocês querem, né, fazer, lógico. Fique à vontade, você aí de casa. E eu tenho uma pergunta para fazer para o Eric, que é simples, né? Só para ele ficar à vontade e falar um pouco, Eric, sobre você, para os internautas, as pessoas que estão em casa. Bom dia, pessoal. Sou Eric, sou estudante do 3º ano do ensino médio da escola Jorge Amado. E quem está me entrevistando é o meu pai, né? Então, eu sou um autodidata. Eu estudo no ensino médio, só que eu não espero só a escola passar problemas e
assuntos para mim estudar. Eu estudo por conta própria na minha casa ou em qualquer lugar com livros. Exato. E quem está em casa fica curioso, Eric. Por que, né, o pai entrevistando o filho? Enfim, eu quero deixar claro para vocês, acho que eu já demonstrei aqui, o exemplo tem que vir de casa. Eu sou escritor, compositor e poeta, e por ser um escritor, gostar do conhecimento, ser um adepto da leitura, eu escolhi o meu filho para dar um exemplo, né? Não só de filho, para dar um exemplo para vocês a respeito do poder da leitura, né? O que a leitura representa em nossas vidas. E a pergunta é, Eric, que as pessoas querem saber, Sim. O que é um autodidata? Autodidata é uma pessoa que estuda por conta própria. É uma pessoa que, mesmo sem ter acesso a, vamos dizer, uma escola, uma rede de instituição de ensino, está estudando um assunto ali para ter o seu próprio esclarecimento sobre algum assunto. Isso, exatamente. O que você tem a dizer para outros jovens, né, que estão aí na sintonia, né, para que venha pegar o gosto pela leitura, porque nem todo mundo, né, diante dessa tecnologia, né, nem todo mundo tem o costume de ler, mas o conhecimento é importante, todo mundo sabe, a gente aprende, né, como diz o Paulo Freire, né, tudo que a gente aprende, a gente ensina, mais ou menos assim, e tudo que a gente ensina, a gente aprende, né. Muita gente quer aprender, ninguém quer viver na vida sem saber de algo que precisa. Aí eu pergunto, né, para você, o que significa o conhecimento? Bom, Chico, como o senhor fez essa pergunta, eu vou falar uma coisa que vem à frente do âmago dessa pergunta. Por volta de 5.500 a 5.000 anos atrás, no sul da Mesopotâmia, com os antigos sumérios, provavelmente surgia a escrita. A partir desse momento, ler e escrever se tornou parte essencial da humanidade. Uma coisa muito importante para a gente interagir com o gênero humano. Ler e escrever é uma coisa poderosa e quem não faz é uma coisa muito ruim, pelo menos eu acho. Exatamente. E como pegar o gosto pela leitura, né? Muita gente pergunta, mas como eu leio? Como começar a ler que eu não tenho o hábito da leitura, eu não gosto, não tenho motivação, às vezes até não tenho tempo, né? Muita gente pensa assim. Isso aí já aconteceu comigo muito. Eu comecei a ler, na realidade, há uns 2 anos atrás. Eu chegando na faixa dos 16. Estava com 15, mais ou menos, agora com isso encontro com 17, estou prestes a completar 18. Eu não tinha também um gosto pela leitura. Mas, a princípio, eu comecei com uma obrigação mesmo. Eu comecei a ver que era importante muito a leitura na minha vida como um indivíduo, na vida pessoal e vida profissional, que era importante a leitura. E eu comecei tentando desenvolver o gosto pela leitura. Comecei lendo best-seller internacional, no caso, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, mas eu não recomendo por aí. Se você não gosta de literatura, se você não gosta de livros de autodesenvolvimento pessoal, eu recomendo você começar a ler alguma coisa que te interesse. Se você é uma pessoa que gosta de videogame, você tem que começar a ler textos, a ler alguma coisa relacionada a videogames. Se você gosta, vamos dizer, de futebol, de algum esporte, você tem que começar a ler alguma coisa relacionada ao futebol. É assim que eu acho que a gente começa tendo gosto pela leitura. Exatamente, concordo plenamente. E o que dizer dessas pessoas que às vezes adquirem o conhecimento, né? Que às vezes o conhecimento ele é um tipo de poder. Eu costumo sempre dizer isso, né? Sim. Conhecimento é poder. E tem uma frase que diz assim, acho que isso é bíblico, mais ou menos. Eu vou dar uma parafraseada aqui na frase, que às vezes o conhecimento é mais útil, né, para os outros do que para aquele que a possui. Nesse caso, o conhecimento em si, ele não vale, não está servindo, né, não está sendo útil. Quando a gente, por exemplo, a pergunta é, quando a gente sabe que não faz o que aprendeu, torna-se inútil
o esforço que fez, não é isso? Sim, sim, exatamente. Se você lê alguma coisa, se você aprende alguma coisa e não põe em prática, o conhecimento está sendo inútil. Exatamente. Então, assim, aí você que está aí em casa, né, começa a se perguntar: eu devo ler ou não ler? Leia. Eu falo para você, leia. Porque eu desde novo, né, praticamente desde 1996 que eu venho lendo. Não tanto como deveria, porque diante de tanta coisa, né, que a gente enfrenta no dia a dia, sai o foco, você foge do foco da leitura, né? Porque, tipo assim, criação de filhos, problemas que relacionado ao lado financeiro, né? Isso tudo atrapalha a gente ler. Você ameniza um pouco, mas a gente lê como eu sempre falo, todos os dias, mas às vezes não lê aquilo que é tão conveniente, que é tão importante para a nossa vida. Porque, por exemplo, o celular você está com ele 24 horas no ar. Você pega o celular, você está mandando mensagem, você está recebendo mensagem, mas às vezes uma mensagem de kkk, né, uma coisa que não é tão importante. Oi, tudo bem? Não sei o quê, não sei o quê. Isso. Uma coisa mais simples. A pergunta que eu faço, Eric, diante dessa tecnologia, né, celular na mão, Sim. 24 horas no ar, qual o conselho que você dá para aquela pessoa que não tem tanto esse hábito, ainda não vive lendo o suficiente para aprender? Fala para mim e deixa bem claro para as pessoas que estão aí em casa o que é que você tem a dizer para essas pessoas que não têm esse costume tanto de ler. Entendi, Francisco. Realmente, na sociedade de hoje em dia, com smartphone, geralmente as pessoas leem só mensagem de texto, mensagens curtas, vazias, enviadas pelo WhatsApp, né? Todo mundo faz isso, eu acredito, né, nos tempos que a gente vive hoje em dia. Só que a pessoa pode chegar e falar assim, pelo menos eu estou lendo, você está falando que tem que ler alguma coisa. É tipo uma obrigatoriedade do indivíduo dele buscar o conhecimento, não ficar sendo induzido por outra pessoa. Você ficar lendo mensagem vazia. A questão é o seguinte, você não tem que ficar só lendo mensagem vazia, tem que procurar um conhecimento, uma ideia mais complexa, para desenvolver o seu senso crítico. Exato. Entendeu? Eu lembro quando eu era novo, que comecei a ler, eu começava a ler aquilo igual você falou anteriormente. Sim. Aquilo que eu tinha interesse. Por exemplo, diante do preconceito e da discriminação, eu não entendia o porquê que as pessoas, ele é deficiente físico, ele não pode, ele é incapaz, muita gente dizia. E principalmente para namorar, muita gente falava isso. Hoje eu acho engraçado, né, essa ideia, porque adquiri conhecimento o suficiente para entender o porquê de cada coisa em particular. Mas eu iniciei a leitura assim, curioso, querendo saber o porquê. Mas por que alguém está me excluindo? Mas por que eu sou diferente assim? Mas por que eu não tenho tanto valor? Porque no nosso país, infelizmente, em pleno século XXI, né, existe o preconceito e a discriminação. O preconceito, ele sempre existiu, né, desde os tempos remotos, muito antes de Cristo. O preconceito é aquilo que está preso no imaginário, né, aquilo que você imagina. Ele vem naturalmente, que queira ou que não queira, no meu modo de entender. Mas a discriminação já é uma decisão de nós, né? A discriminação, ela faz parte da a nossa atitude, né? E eu começava a ler aquilo que eu não sabia, que eu queria saber, eu queria entender. Isso quer dizer que um autodidata, ele tem que ser curioso, né? Sim. As características de um autodidata, uma pessoa que aprende sem ajuda de professor, vamos dizer assim, né? O professor só dá uma pincelada naquilo. Ele próprio busca o próprio esclarecimento. Isso. Então, funciona assim. É importante a leitura, né? Você, quando aprende, que queira ou que não queira, você sabe que está errado se cometer o erro, né? Isso faz parte. Aí, o que é que você tem a dizer a respeito de alguns livros? Você lê alguns livros que tocou mais no coração, que você viu que ali
se beneficiou e pode beneficiar outras pessoas através do conhecimento dele, que extraiu dele? Sim, sim. Como eu tinha citado anteriormente, eu li o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Eu me encontro muito nele, muitas coisas que eu aprendi nele eu faço até hoje. Muitas pessoas que leram esse livro chegam para mim e falam assim: Eric, toda vez que eu vejo você naquele livro do Dale Carnegie. É um livro que engrandece a gente, que faz a gente ter uma performance como indivíduo na sociedade. Outros livros que eu li também que foi muito interessante, que abriu minha visão do mundo, me deu umas novas reflexões, me fez eu ver a vida de outra perspectiva, ver a sociedade de outra perspectiva. 1984, de George Orwell, A Revolução dos Bichos, do mesmo autor, George Orwell. São livros que mostram um futuro distópico, o 1984, onde a sociedade está vivendo em cima de um governo totalmente totalitário. Ninguém pode fazer nada contra o governo. E está todo mundo sendo constantemente vigiado de dentro e de fora por teletelas, que, como o livro foi escrito em 1949, ainda não existia a câmera de segurança, que hoje existe. Só que já tinha essa ideia de câmera de segurança no livro 1984, que no caso era chamado de teletelas. Bem interessante. Interessante isso. E falando em dificuldade, né? Eu quero deixar bem claro aqui, o Eric está com 17 anos. Brevemente, há 2 meses e uns dias, ele está completando 18, né? Eu tive minha dificuldade, né, na criação sua, Eric. E você sabe, o internauta, a pessoa que está ouvindo agora, vai saber também. Eu não tive condições de comprar livros para você. Sim. E isso me entristecia, né? Porque antes eu pegava livro com amigos, né? Eu saía lendo, ia na biblioteca lá na minha cidade, né? Biblioteca do Bateguara, né? A nossa cidade lá. Pegava livros. O primeiro livro que eu lembro que eu peguei, porque ser deficiente. O que significa ser deficiente? Então eu fiquei, por que ser deficiente é tão difícil assim? Significa o que ser tão diferente? É uma ameaça ou diferente? Por que as pessoas me veem desse jeito, né? Como uma pessoa, como nada? Eu fui entendendo, né? Que através desse livro, né? Eu fui entendendo que cada pessoa tem sua visão de mundo, né? Cada pessoa tem uma ideia de o que é ser deficiente, que é pessoas com deficiência. Agora mudou o termo, né? A organização que se refere a esse trabalho, né? Com as pessoas com deficiência, fala isso, modificou. Não é mais uma pessoa deficiente, é mais uma pessoa com deficiência. É diferente, né? Que tem algum tipo de impedimento. E lembrando que o mundo está cheio, não só o nosso país, de pessoas com deficiência que encantaram o mundo, né? Que tem capacidade, que mostraram capacidade de realizar várias coisas. Veja Stephen Hawking, um cara muito famoso, um cosmólogo, que é uma das pessoas mais famosas que existiu, autor de best-seller como Uma Breve História do Tempo. É uma pessoa que foi totalmente importante para a humanidade. Exatamente. Aí, na época, eu me sentia, né? Porque eu não tinha o psicológico, a experiência que eu tenho hoje. Não é tanto assim, mas é o suficiente para me entender que não tem ninguém melhor nem pior. Somos todos diferentes. Mas, e aí, voltando ao assunto da importância da leitura, o que é que você tem a dizer para as pessoas a respeito do conhecimento que você adquiriu até hoje, né? O pouco conhecimento, porque quando eu falo pouco, quanto mais a gente aprende, é que é pouco, é insuficiente em vista do que deveria aprender. Eu não entendi muito a pergunta. Pergunta, o que é que você faz a análise do antes e depois que você começou a ler, o que é que você tem a dizer do pouco conhecimento que você adquiriu, a importância dele para você? Entendi. Depois que eu comecei a ler, eu percebi que eu comecei a ter um senso crítico mais sobre as coisas. Comecei a ter aquela ideia, como fala do Dostoiévski nos livros dele, Além do Bem e do Mal, citado também em Nietzsche. Eu percebi também que eu comecei a ter um vocabulário mais amplo,
comecei a entender mais as pessoas com uma leitura de um clássico da literatura como Crime e Castigo, como Notas do Subsolo, de Dostoiévski. São livros que engrandecem a gente. Autor também brasileiro, como Augusto Cury. A leitura ali do O Vendedor de Sonhos. É um livro muito interessante de autor brasileiro. Então, a conversa tá tão agradável que tá terminando o programa, né? Daqui a pouquinho termina o programa. Vou falar um pouco aqui sobre um projeto, né, social do nosso amigo Paulo César, né, e os amigos lá em Canastra, né, município de Ibateguara, Alagoas. É um projeto que acontece de forma contínua, né? Tem histórias, acontece todos os sábados, né? É um projeto interessante, né? Em busca de justiça social, com apoio de psicólogo, psicopedagogo, né? E com certeza é um projeto que vem de muito tempo, né? Eu, juntamente com o meu amigo Paulo César, a gente montou o grupo social, a gente fez trabalho lá que beneficiou a sociedade. E esse projeto aí, ele tem professores, né? Tem pessoas que vêm da capital para ajudar. Tudo em busca de ser útil, né? De ajudar as pessoas. O bom nessa vida é a gente fazer a diferença. Não ser diferente só fisicamente, mas fazer a diferença em todos os sentidos. E eu gostaria, Eric, que você falasse dessas suas considerações finais, porque o tempo é curto e depois eu vou falar um pouco aqui dos patrocinadores de novo. Falar o quê? Dessas suas considerações finais aí pro ouvinte. Eu vou dar uma ideia pro ouvinte que ele quer desenvolver o gosto pela leitura. Eu só tinha falado uma que, no caso, procurar assuntos do seu interesse. A segunda que eu dou é obrigue-se a ler todos os dias. Tem um amigo meu que ele não tem muito tempo para ler. E o que ele faz? Ele se obrigou a ler 2 páginas no mínimo do livro por dia. Na última hora do dia, quando ele deita para dormir, ele pega o livro dele e vai lá e lê as 2 páginas. Tem vezes que ele vai ler até mais do que ele teria que ler. No caso, ele começa com a ideia, com a meta de ler 2 páginas por noite e acaba lendo 10 às noites. É isso que funciona. A terceira é converse com quem gosta de ler. Bom, eu não conheço muitas pessoas que leem o que eu leio, mas o que acontece? Na internet tem muita gente que faz a mesma coisa que eu faço, que no caso é ler o determinado livro que eu gosto de ler, da literatura, uma coisa e outra. Eu começo a ler os livros dele, e às vezes eu encontro pessoas também que lêem o mesmo livro e gostam de ter uma ideia também. Tem uma amiga minha que todos os livros que eu leio e que ela já tem uma ideia sobre o assunto, eu sempre converso com ela também, que é bem interessante, fica um papo saudável entre nós. A quarta é, após terminar um livro ou um texto, leia outro, comprometa-se a ler também. Não é só você ler um livro de 200 páginas, tá bom, vou passar um mês para ler outro. Comprometa-se a começar a leitura de outro texto. Isso é bem interessante também. A quinta é, faça resumos, resenhas, comentários, como eu tenho esse caderno aqui. Nesse caderno aqui eu faço as anotações mais interessantes que eu encontro no livro, as anotações que valem para uma vida. Anotações que, se eu pegar e for lá ler de novo, vai dar a mesma sensação que deu da primeira vez que eu li. A sexta é cite ideias e frases de quem lê em seus textos e no dia a dia. Quando você tiver o conhecimento do livro, comece a citar o conhecimento que você aprendeu no dia a dia, com as pessoas, em textos que você escrever. E a sétima, leia com atenção para desenvolver o senso crítico. Quanto mais você lê com atenção e reter o conteúdo, mas enquanto você está lendo, você vai ter uma ideia. Bom, isso aqui está errado. Isso aqui eu não concordo com isso. Isso aqui é interessante. Você vai desenvolver o seu senso crítico. Pronto, muito obrigado pela participação. Obrigado você, ouvinte. E eu quero deixar bem claro para vocês, patrocinadores, né? Amigos, eu chamo de amigos. Vocês não estão só patrocinando o programa, né? Vocês estão sendo meu amigo. Vocês estão me dando a oportunidade de falar, de dizer o que eu sinto, né? O programa é pouco tempo, né? É uma coisa que no instante passa, e prometo de na próxima vez eu fazer uma
reorganização, eu quis, de início, ser natural, como sempre fui e como sempre sou. Ser natural, nada de artificialidade, mostrar o que eu sei, o que eu penso. O tempo é curto, mas vale. Quero deixar bem claro para vocês, se vocês quiserem adquirir algum dos livros que eu tenho, podem ligar para mim, entrar no meu WhatsApp, é o número 67 98422 1857. E também deixar bem claro aqui, se você quiser fazer sua viagem, né, procure o Nado, ligue para o Nado Viagens. É isso aí, diretamente de Alagoas para o Mato Grosso do Sul, no número 82 999 35 8409. 82 991 940477. 67 981 33 4308. É isso aí. E para finalizar o nosso programa, não é meu programa, é o nosso programa. Eu quero agradecer mais uma vez aos patrocinadores, deixar bem claro que eu estou muito feliz e que da próxima vez eu vou fazer uma reorganização, pegar a logomarca daqui para lá, próximo sábado, para passar no telão todos vocês, deixar bem claro aí que vocês são importantes nessa caminhada. O André dos Anjos, vereador, uma pessoa que trabalha pelo social, que fez essa parte aí de conversar com os seus amigos, que são meus amigos agora, nossos patrocinadores, e deixar bem claro para vocês sobre o nome do programa, né, que é Enfrentando e Superando as Dificuldades. Eu quero que vocês entendam uma coisa, que nós, seres humanos, nós temos a capacidade de sentir dor e se fortalecer. É isso que acontece com a gente. Estou falando isso para você entender que, diante da dor, não se desespere. Diante da dor, tente aprender, tirar algum proveito dela. Porque a dor não significa só para a gente chegar ao ponto de se traumatizar, mas para aprender. Ela pode servir de aprendizagem, né? A dor e o desconforto, por exemplo, ele transforma o ser humano numa pessoa resiliente. Como, por exemplo, eu me considero uma pessoa resiliente. Passei por várias situações que ao longo dos meus programas, dos nossos programas, vamos dizer assim, vocês vão conhecer, e pedir para vocês que compartilhem. Mandar um abraço para os meus amigos de Alagoas, Ibateguara, Canastra, minha mãe principalmente, né? Vocês aí compartilhem, né? Para que esse programa possa crescer juntamente com você, porque sem vocês eu não serei o que eu sou.